Então, podemos começar. Vai ser redundante para a maioria, para outros, não. Então, eu vou apresentar a nossa convidada, né, para a nossa roda de conversa de hoje, a Neísa. Para quem já a conhece, escutar também novamente, eu acho que é muito gratificante. Bom, então, Neísa Prochet, mestre e doutora em psicologia clínica pelo Instituto de Psicologia da Universidade, né, de São Paulo, a USP, professora do curso de especialização em psicologia clínica na abordagem unicotiana da Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo, e membro efetivo do Ciclo Psicanalítico do Rio de Janeiro. Essa mini, né, que pôde caber aí no cartaz, porque o cartaz eu tomaria, né, o currículo da Neísa ocuparia todo o espaço. Então, tá aí. E essa roda de conversa de hoje, eu, eu não vou falar, eu tenho certeza, mas eu estou segura que a Neísa vai nos levar para uma roda de conversa muito estimulante com os tempos do tempo. Que tempo é esse dos tempos no tempo? Né? Neísa, com você, querida. Eu queria agradecer a você, agradecer à Sociedade de Psicanálise de Brasília, à diretoria, né, da instituição, a todos vocês por esse convite extremamente honroso e a possibilidade de eu ter esse encontro com os colegas, colegas já amigos e colegas que eu quero ter a alegria de conhecer e me aproximar. Então, eu agradeço muito a todos vocês que estão aqui numa noite de quarta-feira, às 8h30 da noite, amorosamente, né, presentes. Então, a presença de vocês é um presente. Bem, vamos lá. O, eu dei o título de Os Tempos do Tempo. E eu penso que a gente vai poder desenvolver isso. A Anise me falou que eu tenho mais ou menos uns 40 minutos, não é isso? Mas eu Pode queria passar pedir a até um pouquinho vocês. mais, desculpa, Neísa. Tá, Querendo, pode, se precisar, mais tá. uns 10 minutos. Mas eu queria pedir a vocês algo. Eu gosto e eu tenho um hábito de, na hora que eu estou falando, eu gosto das perguntas, eu gosto de ser interrompida, eu gosto da interlocução, eu gosto da conversa. Então, por favor, não precisa deixar para depois, não. O tempo é agora. Por favor, eu não sei o que for mais confortável para a Nise, né? Ou fala, ou levanta a mão, mas a possibilidade da gente poder fazer essa troca, né? Eu gosto muito disso, porque é a possibilidade de que novas coisas surjam e emerjam desse encontro. Então, combinados, todo mundo pode, e pode começar a falar também, não tem problema não, tá Tá bom. bom? Bem, eu vou começar contando uma história para vocês. Eu gosto muito de histórias, tá? Tem duas coisas que eu adoro. Eu adoro contar histórias e eu adoro frases e ditados. Então, em todas as minhas e poesia, em todas as minhas falas, eu acho que isso aparece com muita frequência. E não vai ser diferente hoje. Todos os anos, no dia 2 de fevereiro, na cidade de Puxantswatney, Pensilvânia, se celebra o Dia da Marmota. A cerimônia começa antes do nascer do sol e tem como protagonista Phil, uma marmota mítica que seria capaz de prever o tempo. A tradição, que remonta desde 1887, diz que se ao acordar e sair da toca, Phil vira a sua sombra, ele volta para o seu buraco e vai hibernar por mais 6 semanas, anunciando um inverno duro e prolongado. Se Phil
não vê a sua sombra e se mantém do lado de fora, isso é sinal de que a primavera vai chegar mais cedo. Phil e a cidade foram retratados no filme O Feitiço do Tempo, com a direção de Harold Ramis. Phil Connors, interpretado por Bill Murray, é um apresentador do tempo de uma pequena TV regional. Um cara mal-humorado, egocêntrico, sem amigos ou vínculos afetivos, e que acabou de pedir demissão desse emprego, tendo sido contratado por uma rede nacional e bem maior. No entanto, ele precisa fazer um último trabalho, a reportagem sobre o Dia da Marmota. Ele dirige até Puxswatney, sempre deixando bem claro como vê essa tarefa como insignificante e desagradável. Ele desempenha a tarefa com descaso e grosseria, resultando num dia desastroso. Uma nevasca inesperada bloqueia as saídas da cidade e Phil e toda a equipe são obrigados a pernoitar no local. Ao acordar no dia seguinte para partir, Phil gradualmente começa a se dar conta de que ele já havia vivido aquele dia anteriormente. E o dia se prolonga e se repete integralmente. E de novo, e de novo, e de novo. Phil passa a dormir e acordar todos os dias no mesmo dia, sem que ninguém, além dele, se dê conta dessa repetição. Phil está prisioneiro num tempo que muda. Indignado, o repórter tenta de todas as formas romper o encanto, vivendo uma gama imensa de emoções. Ele tenta, sem sucesso, alterar os acontecimentos, exige que terceiros resolvam a situação, procura dividir com o outro a vivência daquilo que ele está passando. Tudo é em vão. De início, o que parece levemente divertido se torna irritante e, em seguida, exasperador. O desespero chega e Phil procura inúmeras formas de morrer, porque ele precisa dar um fim àquele tempo sem fim. Depressão e mania emergem nos modos de reagir a esse congelamento. Depois de infindas repetições, Phil acaba por se dar conta da inevitabilidade da situação e ele reconhece igualmente sua incapacidade de alterar a realidade externa. Ele percebe que a única coisa que ele pode modificar e que ele pode ter algum controle é o seu comportamento. A única isolada, possível invariante no meio de tantas e todas invariâncias. Ele não pode mudar a externalidade. A única coisa que ele pode fazer é o modo de lidar com ela. Passa a agir diferentemente, agora descomprometido com os resultados imediatos dos seus atos. Entretanto, consegue, justamente talvez por causa disso, um contato efetivo com aquela realidade que o cerca. O tempo não é mais seu inimigo, tem um fundamento para a experiência. Ele é, o tempo, uma condição irredutível com a qual ele pode e precisa usar e se aliar. Ele usa, então, as repetições para aprender, aperfeiçoar-se, passando a descobrir novos traços em si e descobrindo o outro. Ele desenvolve a capacidade de se preocupar e de se importar, e começa pela primeira vez a construir vínculos afetivos. Alguma coisa aconteceu. O Dia da Marmota cria para o personagem uma espécie de vácuo e uma ausência de referentes concretos. Um repórter que está numa cidade estranha, desconhecida, com gente que ele não tem nenhuma conexão. Situação que o retira de uma área controlada e o deixa absolutamente só.
O objetivo, me parece, é usar fio como modelo para denunciar a existência a cada dia das pequenas repetições aprisionantes, dos grilhões invisíveis do cotidiano que nos tornam prisioneiros do tempo numa escala que é a princípio imperceptível, mas que não demora muito para se tornar insuportável. Também evidencia, felizmente para nós, a capacidade transformadora do homem em relação ao seu destino, como também é capaz de retratar a experiência temporal de congelamento e eternização de uma forma que dificilmente seria acessível através das palavras, mas que a arte oferece como continente. Como diz Manuel de Barros, repetir, repetir até ficar diferente. Os dias, revividos à exaustão, criam o tempo e o espaço necessários para que Phil pudesse perceber que ele poderia, sim, ser criador do seu próprio tempo. E ficou diferente, e o tempo voltou a caminhar. O filme nos mostra o tempo humano como um processo e uma criação. É com ele e através dele que se torna possível deixar-se afetar, experimentar, elaborar e transformar o que é vivido naquele tempo e ao longo daquele tempo. O tempo, assim, ele só é percebido a partir da relação que somos capazes de estabelecer com ele. Como diz o Renato Russo, nós temos o nosso próprio tempo. Nós criamos o nosso próprio tempo. Já Jorge Luiz Borges nos diz que a experiência temporal é algo que nos toca metafisicamente, porque ela nos provoca, eu adorei essa expressão dele, um princípio de horror sagrado. O problema do tempo, disse Borges, é o problema do fugidio, do efêmero, o tempo que passa. As experiências subjetivas com o tempo se caracterizam por essa fugacidade e mobilidade permanentes, só passíveis de serem toleradas pela sustentação oferecida por uma memória pessoal, se essa for um elemento de ancoragem confiável, é claro, capaz de manter uma certa continuidade e fluidez frente às mudanças inevitáveis ao viver. E é por isso que a gente precisa tanto dos vínculos e dos amigos, porque a gente precisa dos testemunhos. A gente precisa de alguém que esteja conosco ao longo do tempo, durante o tempo, e que diga: você estava lá e eu estava lá também. A história que realmente importa não está ligada a um acontecimento de fato objetivo, mas a uma experiência que é construída afetivamente, a memória que é capaz de evocar. Freud, em 1907, em seu texto sobre gradiva, ele enfatiza: enquanto lidarmos apenas com lembranças e ideias, permaneceremos na superfície. Só os sentimentos têm valor na vida mental. Um outro modo da gente poder pensar o tempo é quando concebemos como um tempo de sucessão, e os momentos vividos seriam pontos de um contínuo, numa sequência onde o presente anula o que fica ausente para trás. Passado, presente e futuro estariam nitidamente diferenciados e mutuamente excludentes. O que é passado seria passado para sempre, e o que é futuro ainda não aconteceu. O tempo, então, seria um rio que passaria por nós e cada momento vivido jamais retornaria. No entanto, volta e meia, nós somos afetados por experiências que definitivamente não se adequam em nenhuma dessas concepções acima exclusivamente. Há momentos em que nós somos forçados a perceber que outros tempos estão presentes simultaneamente, tempos que se presentificam, mas, no entanto, nós sabemos que eles não perdem nem seu espaço de passado, nem de projeção de futuro. São tempos no tempo, e tempos que recusam o tempo lógico, real e sequencial. Ao lado do cotidiano, regido pelo tempo cronológico, esses tempos irrompem
e nos jogam para fora do tempo, muitas vezes nesse tempo que sempre se repete, como no filme da marmota. O tempo, então, o tempo onde os tempos se embaralham, é marcado pela não mudança, pela impossibilidade da transformação. Temos tanto medo, às vezes, de cair no tempo que não muda, que a gente não entra no tempo e fica sempre num lugar onde o tempo sempre passa e a gente fica. Temos medo e, em nome da rapidez e da necessidade de preencher o tempo a qualquer custo, nós o perdemos. Perdemos o tempo de experimentar, perdemos o tempo de estar com o tempo, perdemos o tempo brigando com ele ou fugindo dele. Eu agora vou falar dos vários tempos que eu fiquei pensando para trazer aqui para vocês hoje. O primeiro tempo eu vou chamar do tempo das origens. A teoria de Winnicott sobre o desenvolvimento se baseia na permanente interação entre o bebê e o ambiente que o cerca, exigindo da mãe uma adaptação ativa muito antes do nascimento, promovendo uma capacitação da criança para que ela possa desenvolver o seu senso de eu, tanto físico quanto psíquico. O ambiente vai ter como função fornecer um estado onde as coisas possam seguir seu curso, dentro da prontidão da criança para tal. O primeiro mundo do bebê é um tempo que eu vou chamar de intemporal. É um tempo intemporal, ele fala de um tempo que tem todos os tempos, não é um tempo atemporal, é um tempo intemporal, onde todos os tempos estão presentes e, ao mesmo tempo, nenhum tempo se situa. O tempo do bebê, esse tempo intemporal, ele é sustentado pela mãe, enquanto o bebê prossegue na sua marcha para a conquista do sentimento de se sentir vivo e de reconhecer as relações objetais. No início, tudo é infinito para o bebê, e ele não distingue uma lembrança de uma percepção atual. Para um bebê, são apenas formas de experimentar o mundo, aonde ele não discrimina uma alucinação de uma lembrança. E esses fragmentos se ligam de uma forma frouxa e descontínua, todos apreendidos como sendo vividos e ocorridos no aqui e no agora, no aqui e no agora. Vai caber à mãe ser a mediadora entre os diferentes tempos existentes e a tarefa de apresentá-los ao bebê. Se tudo dá certo, acontecerá uma sequência benigna de movimentos ao longo do tempo, aonde a mãe, além de sustentar no tempo a experiência do bebê, vai ser capaz de sobreviver aos ataques impiedosos dele, dando a ele a oportunidade de agir, de agredir, de se preocupar, de reparar e de construir. Dessa forma, essa criança, esse bebê, adquire um sentimento de continuidade. E quando isso acontece de uma forma regular, ele vai adquirir a maior, o elemento de maior importância para a saúde e o estabelecimento de um bom, da saúde mental, que é a confiabilidade. Então, são os grandes seis, né? Que é a constância, confiabilidade, continuidade. São esses elementos que vão sustentar esse bebê em evolução, em construção ao longo do tempo do seu amadurecimento. O tempo pessoal da criança será derivado do tempo no qual essa criança foi sustentada por sua mãe, na precisão temporal do cuidado materno, que se for tudo certo, não a deixe esperando de mais nem de menos. Vai ser o tempo que realça a qualidade intrínseca de estar vivo, as mudanças e transformações que diferenciam o viver do estado inerte, não vivo. Essa possibilidade é tão fundamental
que o Winnicott compreende e divide os tipos de paciente e os tipos de cuidado necessários dados a esse, principalmente por um antes ou um depois, ou seja, antes que o bebê estivesse lá ou depois do bebê já estar lá, ou seja, antes da construção de um sentimento de eu ou depois que esse bebê já conseguiu construir esse sentimento de eu. Quando isso não acontece, né? Quando o bebê não pode estar lá e não pode ter essa experiência de continuidade, o bebê vai cair no tempo sem tempo. As falhas no cuidado materno conduzem a falhas na experiência temporal e elas vão aparecer como um hiato entre o tempo subjetivo e o tempo do lado de fora. Um tempo que vai recusar a dupla existência de um e de outro, mantendo o indivíduo, então, numa espécie de vácuo temporal, sem a possibilidade de inserção, escuta e compartilhamento. O meio, ele pode fracassar e levar a esse ato temporal de duas maneiras, basicamente. A primeira, pela falta de algo que devia estar lá e não estava. E o segundo, pelo atraso, algo que deveria estar lá, mas chegou fora de hora, ou cedo demais, ou tarde demais. Fazendo uma observação, talvez clinicamente seja, na minha opinião, seja um dos casos mais difíceis de trabalhar, é quando a gente trabalha com o negativo. Quando na história do nosso paciente, na história dele, não tem nenhuma situação traumática, evidente, ou um acontecido que demarca, mas de qualquer maneira, aquela pessoa nos traz um sentimento de falta de sentido, de insuficiência, né? Que nos mostra que alguma coisa que devia ter acontecido não aconteceu. É análogo à teoria quântica, quando a teoria quântica fala que o quantum, né, ele é um elemento tão pequeno que a gente não consegue identificar a olho nu. Ele só é possível de ser identificado pelo vestígio que ele deixa quando ele não está mais lá. Eu tenho muito a sensação desses casos de que é isso. A gente não vai conseguir identificar o que é que aconteceu, mas a gente vai conseguir identificar, né, pelo que ele nos mostra, que algo que devia ter acontecido não foi. A perda da sustentação de continuidade é uma perda temporal e conduz a criança a uma ausência de um senso histórico, a sensação de uma vida descontinuada, uma vida que só existe no presente, inexistindo o senso de um dia atrás como distinto de um ano atrás, uma terra do nunca ou do sempre, a uma criança que é lançada no tempo sem tempo. Na clínica também acontece, nesses casos, nessas situações, quando as pessoas nos relatam problemas de memória. Elas não lembram do que aconteceu. Uma paciente dizia sempre assim para mim: me disseram que sim, mas você sabe, eu não estava lá. Então, aonde o que estava lá era a presença corporal dela, mas não havia a inscrição afetiva e emocional. E sem uma inscrição afetiva e emocional, não há memória, porque a construção da memória é feita pelo afeto. O tempo do sempre, ou o tempo do nunca, é aquele tempo que é marcado pela não mudança, pelo tempo que impede a transformação. A falta de sincronia que aconteceu precocemente impossibilita, a- impossibilita uma organização temporal mediatória e leva o sujeito a uma reatividade, o que traz uma grande dificuldade de trânsito e adaptação entre os diversos ritmos temporais. Sabe aquelas pessoas que elas são incapazes de chegar na hora,
que elas se atrasam sempre, o tempo todo. Ai, não sei, não parece. Chega cedo demais, tarde demais, aparece na sessão, às vezes, num dia que não é o dela, ou na hora que não é o dela, aonde o tempo é sempre um grande problema, né? E isso muito possivelmente vai estar ligado a essa falha de sincronicidade precoce, aonde a criança precisou, antes de poder construir um senso de tempo pessoal, ela foi violada com uma temporalidade que ela não estava preparada para receber, sem que fosse à custa do eu, né? Tudo, então, adoecer é viver um tempo fora do tempo compartilhado, um tempo que é marcado pela não mudança, isolante, terrível. Eu agora vou falar do tempo como inimigo, o colapso do tempo. O Winnicott pergunta, é uma frase dele, eu aviso quando acabar. Por que o paciente continua a se preocupar com isso que pertence ao passado? A resposta tem que ser que a experiência original da agonia primitiva não pode cair no passado, a menos que o ego possa primeiro reuni-la dentro da sua própria e atual experiência temporal e de controle onipotente no agora. Em outras palavras, o paciente tem que continuar buscando o detalhe passado que não foi experienciado. E essa busca assume a forma de uma. Oh, meu Deus, fiquei até gaga. E essa busca assume a forma de uma procura desse detalhe no futuro. O que não aconteceu no passado vai ser buscado no futuro. Eu preciso entender essa estranha forma de busca. Tememos encontrar o que buscamos compulsivamente. O bebê para o Winnicott não é alguém que sofre frustrações ou meramente tem impulsos de fome e tem uma estrutura organizada. Não. O bebê é um ser vulnerável, à beira de angústias inimagináveis e que só podem ser postas ao largo pela continuidade da função protetora materna. É um bebê que sofreu um certo tipo de morte, uma morte fenomenal, como diria o Winnicott, uma espécie de aniquilamento que vai se traduzir por um vazio de existência, um vazio de sentido, um vazio de afetos, por um momento que é vivido como a eternização de um momento, um buraco preso no tempo, aonde, no fim do momento sem fim, se teme que não haja mais nada do que a queda. Tragédia maior é que ainda não há um eu presente para viver isso tudo. Por horror a esse vazio, como defesa, o indivíduo cria vazios controlados, que nunca são plenamente vividos. É uma espécie de joga fora a água do banho e o bebê vai junto. É, eu conheci uma pessoa que, depois de viver uma experiência de morte por uma doença muito grave, essa pessoa optou por não ter nada no nome dela. Não tinha conta de banco, não tinha cartão de crédito, não tinha aluguel, não tinha casa, e até o próprio salário que recebia era depositado em uma holding, em uma empresa de propriedade de um irmão, aonde esse irmão recebia e esse irmão entregava a ele em dinheiro e em espécie. É uma pessoa que não conseguia estabelecer vínculos e não tinha nem casa, nem apartamento, nem carro, não tinha nenhum bem no seu nome. E a fala era: a vida, né? Eu não tenho nada na vida porque eu não quero que a morte me leve nada. Então,
para a morte não levar, nada tenho. Para não perder, não vou, né? Para não sofrer, não sinto. É esse o movimento. É preciso, né, perceber na clínica a existência desse vazio e poder circunscrever esse vazio. Tem uma frase que eu tenho falado muito recentemente, porque eu tenho encontrado muitas pessoas com esse sentimento de vazio, aonde eu tenho dito uma frase que tem sido quase que recorrente, né? É, todo buraco tem borda. O, o Nietzsche fala que se a gente olha muito para o abismo entra dentro da gente. Se a gente olha muito para os buracos ameaçam nos tragar. Mas aí a gente precisa lembrar que todo buraco tem borda. E a maneira do buraco não me tragar é eu buscar a borda, porque a borda é onde eu posso estar. Então, a importância do nosso trabalho de primeiro poder, né, criar bordas para esses buracos, para que haja a possibilidade de alguma coisa entrar e ficar. Buracos sem borda são os buracos negros, como da física, aonde eles são tão cheios de nada que eles destroem tudo que tem em volta. Então, a importância desse trabalho é justamente a possibilidade da construção das bordas para que esse vazio possa começar a se encher. Faz sentido, gente? Eu estou muito, né? A gente tem que primeiro ver o vazio, circunscrever o vazio, porque aí dá para começar a encher o vazio. Se você não se dá conta daquele grande vazio, tudo vai se drenar e tudo vai escoar. E vai ser aquele paciente onde você trabalha. Quando acaba a sessão, você está absolutamente exausto, exaurido, com alguma coisa, né, que verte continuamente a energia dele e a sua, né? Neísa, Bem, é o, oi. podemos pensar, é o buraco sem fundo, e sem fundo é vácuo, né? Não tem borda. Aí o lindo, complexo trabalho da nossa profissão, né? Da Da nossa. gente fazer as bordas, Uhum. né? Da gente fazer bordas. Aliás, eu acho que simplificando, o nosso trabalho é esse, né? É um trabalho mais de faxineiro, concierge, auxiliar de serviços gerais, né? Porque a importância, o protagonismo básico da nossa clínica precisa ser, né, a construção que o nosso paciente vai fazer. E a gente fica como o assessor de assuntos aleatórios, né? A gente fica sendo usado à medida que ele necessita, né? E uma das coisas é, né, bordador de bordas. Pode ser? Isa, posso... Ah, oi, Daisy. que a borda, né, a construção da borda ou reconhecer a existência da borda é saber que existe o recurso da palavra para poder falar do buraco. Sem a borda, né, fica realmente sem amparo. E o paciente saber que depende da salvar idioma, eu não mudei de idioma, não, só de português. É o recurso da palavra, de fazer uma narrativa sobre aquilo, ou seja, um buraco sem fundo, ou seja, o que for, mas você colocar a palavra, senão fica angústia pura, né? Olha, Daisy, eu vou mais além, porque além da palavra falada, eu acredito muito na palavra encarnada, na palavra gesto, na palavra ato, né? Aonde, nesses casos, né, a construção vai ser a partir dessa primeira experiência que ela é encontrada
basicamente pela corporeidade. Pela primeira vez, poder haver uma sintonia ou uma sincronicidade, né? Ah, uma barriga fala com a outra, né? É um Bluetooth umbilical. Gente, é tudo isso é invenção, mas enfim. É, né? Onde uma barriga fala com a outra. Então, onde a gente escuta o paciente, não é com o ouvido, a gente escuta com a barriga. E a gente realiza aquele gesto que não foi realizado porque não houve essa escuta originária. Agora, sempre a palavra, se ela é verbalizada ou não, são outros 500, mas, né, é a fala, é a comunicação de um ser humano com outro ser humano, né? O olhar, o Eduardo está aqui colocando, o olhar que escuta, né? O diálogo tônico emocional que é estabelecido entre as duas corporeidades da mãe e do bebê, e que isso vai ser incrivelmente necessário na clínica contemporânea, em especial naquilo que é chamado da clínica do borderline, da clínica dos pacientes de difícil acesso, né? Naquela clínica onde daqueles pacientes aonde a grande dificuldade está exatamente dentro do campo da representação. E porque é algo que não estava lá. E ele vai poder estar lá para poder ser nomeado e representado. Uhum. Só uma Isso, palavra me devora, aquela que meu coração não diz. Isa, tem a Selmi que levantou a mão. Vamos. Neísa, eu estava até pouco tempo tive fazer um procedimento e fui sedada, mas eu não poderia deixar de estar aqui para estar com você, porque você, mesmo calada, traz o Winnicott muito fortemente para presente, né? Assim. E quando você. E aí, a sua palavra, sua frase há pouco, eu estou assim meio confusa ainda, porque eu estou um pouco sedada. Que você falou que nosso trabalho é o trabalho do assessor para assuntos aleatórios, do faxineiro, do, dos- do- porque o protagonista é o nosso paciente, me fez me lembrar uma história que a querida Luísa Moura me contou uma vez, que ela tinha uma paciente que durante muito tempo, acho que foram uns 2 anos, ela chegava e sentava no sofá da Luísa. E a Luísa suportou isso o tempo que essa paciente, né, precisou de fazer isso. Ela, em nenhum momento ela disse assim, olha, o seu lugar é aquele ali. E até hoje eu fico intrigada com essa. Porque Luísa Moura, como você, né? Um unicotidiano oferecendo fortemente, né? Essa capacidade de sobrevivência. E aí agora eu estou entendendo, assim, porque na realidade a Luísa estava dizendo para ela que estava mostrando ali que ela era uma assessora, que a protagonista estava colocando ela deixando que ela assumisse esse lugar, essa protagonista, né? Eu estou, Você tem exatamente, Selma, é isso mesmo, né? né? É isso mesmo. É quando eu brinquei com vocês falando de concierge, o assessor de assuntos aleatórios, é dentro da perspectiva de que a importância da gente se colocar a serviço do nosso paciente, né? Dentro daquilo que é uma hospitalidade psíquica. Você acolher o paciente na sua interioridade e você disponibilizar um espaço na sua interioridade para o seu paciente. Então, e de você, eu vou dar um exemplo. Tem uma menina que eu tô atendendo, e ela, como é um caso atual, eu vou ser muito, muito sintética, mas só dois comentários. Uma criança que eu estou atendendo que ela vem logo depois que ela sai da escola e ela chega sempre com muita fome e eu sempre tenho comida e ela come e ela fica morrendo de fome e ela fica muito envergonhada porque ela diz: se eu contar para o meu pai e para minha mãe, eles vão ficar bravos comigo. Aí eu falei: eu não sei por quê, eu não estou cobrando a eles mais nada,
Isso já está embutido na sua sessão. Aí ela ri, fica toda envergonhada, e ela passou a dormir. E aí veio novamente a fala: meu pai, eu tenho medo do meu pai e da minha mãe saberem que eu dormi aqui na sessão. Aí eu virei para ela e falei: olha, o... eu acho que tem uma briga muito grande dentro de você, e é por isso que você fica tão triste muitas vezes, porque a sua cabeça é muito cheia das coisas que você tem que fazer. E eu não sei se você sabe que as coisas que você tem que fazer não necessariamente são as coisas que você precisa. Então, vamos combinar o seguinte: as coisas que você tem que fazer, você faz na sua escola, sua casa, lá fora. Aqui, você vai fazer o que você precisa. Tá combinado assim? Aí ela olhou para mim e falou assim: sabe que até faz sentido? É impressionante quando você fala, Leísa, porque como que fica ligado tempo e espaço, né? Como que é assim, né? Ocupar esse espaço dessa forma instala um tempo também muito próprio nesse espaço. Achei interessante o que você falou. Mas quando você estava falando, me veio uma avalanche assim de duas situações. Uma, como que a gente fica hoje com essa questão assim do tempo entrecortado do virtual e desse novo tempo, dessa nova lógica do tempo e como que tem aparecido para você na construção subjetiva esse tempo entrecortado. E a outra, que a gente, que você sabe muito bem, porque eu já te ouvi, é como que também o tempo do transgeracional muitas vezes cala muita coisa da sessão. Então, queria saber, assim, principalmente da questão do virtual, porque tem sido um desafio diário para mim na clínica, essas crianças, adolescentes e famílias, todos, né? Reclamando do tempo e consumidos pelo tempo e por um tempo que não é esse tempo, então não sei, era isso. Inês, aí a gente vai ter que marcar encontro pelas próximas semanas, né? O que seria muito bom se a gente puder ter esse tempo. Vamos já marcar indefinidamente uns 5 encontros, né? Para poder falar disso tudo. Mas eu penso que todos nós aqui, né? Todos nós sentimos, eu pelo menos, eu fico absolutamente exausta quando eu tenho um dia só de atendimentos virtuais. Como para mim é muito bom eu poder, né, intercalar isso com atendimentos presenciais. Só que ainda tem uma coisa, é, na verdade, eu queria até ouvir vocês, eu não vou responder não, eu vou fazer uma pergunta. É muito curioso como o virtual, o oposto do virtual não é o presencial, né? O virtual ele está muito no campo do potencial, do poder vir a ser, né? De algo que é construído. Então, ele tem uma similitude, ele tem uma semelhança muito grande ao que acontece presencialmente, na medida em que há pessoas ou há pacientes que, seja online, seja presencial, estão lá. E você até esquece que é online, porque estão presentes na experiência. Existe um afeto que demarca e que ultrapassa e que consegue ultrapassar essa tela. E há Uhum. pessoas, né, pacientes, que eles não estão lá. E aí, dentro dessa perspectiva, o virtual, ele é muito mais fácil de você escapulir. É muito mais, exige
um esforço muito maior do analista, porque tudo isso que a gente está conversando acontece aqui dentro, né? Tanto presencialmente no consultório, como aqui, a sessão acontece aqui, Uhum. né? Acontece aqui dentro da gente. Então, quando a gente está no virtual, a fuga, o deslizamento é muito maior. E eu não tenho esse controle físico, espacial, que o espaço do nosso consultório, que a sala do nosso consultório oferece. Então, o trabalho online é infinitamente mais difícil. Agora, ele revela e ele se presta muitas vezes para isso, né? Eu acho que aquilo que a gente mais deseja é aquilo que a gente mais teme. Então, eu só quero se for online. E isso vai ser alguma coisa que vai precisar ser compreendido como a coisa que eu mais desejo é estar com você. Mas o que eu mais temo é ser devorado por você, é ser fundido por você. Então, eu vou precisar criar um espaço enorme entre eu e você. E esse espaço, né, da tela é a minha necessidade e vai ser a minha dor também. Não sei Uhum, o que vocês acham. Eu queria realmente ouvir, eu não tenho. uhum. E a possibilidade que esse virtual traz, né, no tempo possível e no lugar possível, e criando, como você trouxe, um, um capital afetivo essencial, a confiança. Acho que a partir daí vai tecendo, eu tenho também experiências disso, acho que muitos de nós aqui, né, que esse, esse sentir ambivalente, que eu quero estar muito com você, mas eu tenho medo de ser devorado, né? Como temos de transitando e criando junto, né, com os nossos pacientes, e essa confiança ela vai nascendo num tempo possível diferente de cada um, mas chega um momento, pode morar, não é? Acho que nós aqui temos experiência, pode morar aqui em Brasília, pode morar em São Paulo, mas pega um avião para vir presencialmente em alguns momentos. Acho isso enriquecedor. A Eu vou confiança. até exatamente. É o vínculo estabelecido, né, Nise? Eu vou agora, e vai começar a parte boa, digamos assim. Eu falei do difícil, né? Do tempo como inimigo, do tempo do colapso. Agora eu vou falar do tempo e do espaço na clínica. Massoud Khan sedimenta a importância e a capacidade da situação analítica de manter a ilusão, base do espaço potencial. É uma situação onde duas pessoas podem se encontrar separadas e isoladas uma da outra, mas ainda assim encontrarem ambas um relacionamento e uma comunicação que se transmuta em viver e experimentar junto. Eu escrevo melhor do que eu falo às vezes, né? Porque era isso que eu queria comunicar, né? Aqui ou lá a importância, né, da gente poder perceber que é alguma coisa que só a mente do analista, que é só o corpo do analista, que é só a presença do analista, é que ele é capaz de fazer essa alquimia, né? De transformar o vácuo em buraco, de transformar as ausências em promessas de presença, né? Nessa experiência de você viver e experimentar juntos. Os acontecimentos numa sessão analítica ocorrem através dessa troca intersubjetiva,
que acontece num determinado espaço e por um determinado tempo. O espaço físico e a figura total do analista constituem o setting que possibilita e sustenta a criação do espaço potencial, tal como o Winnicott descreveu na tarefa acima. O elemento fundamental da clínica, dentro dessa perspectiva, é o de pôr em movimento as questões ligadas à parada do desenvolvimento, muito mais do que elucidá-las. Não nos cabe, né, eu acho que não nos cabe dar respostas, nos cabe fazer mais perguntas. Nos cabe, pelo contrário, chacoalhar certezas, né? Na clínica, mergulhamos num tempo prenhe de tempos, um tempo de descontinuidades, um tempo arrítmico que produz sobressaltos, sofrimento e paralisia. A tarefa analítica busca restaurar a possibilidade de estabelecimento de um sentido de tempo pessoal, né? Para assim, então, poder ser viável a experiência do compartilhamento. Só pode ter compartilhamento se tem dois. Então, antes do compartilhamento, tem que criar um e um, né? O papel do analista não é apenas aceitar o tempo criado pelo paciente, mas agir igualmente, apresentando-lhe tempos diversos, sem negar ou aniquilar o tempo que o paciente lhe traz, mas permitindo que esses tempos possam inauguralmente se integrar, coexistir e serem experienciados plenamente. Eu estou me lembrando agora de uma paciente que ela teve uma infância, ela já era uma pessoa madura na época, ela teve uma infância muito difícil. Eu acho que a mãe dela era psicótica e ela era espancada de uma forma assustadora. E ela dizia, ela morava aqui no Rio chama de casa de cômodos. Ela morava numa casa de cômodos e a mãe saía, trancava ela no quarto, a chave, e ela ficava trancada o dia inteiro naquele quarto com um pinico e uma garrafa d'água. Às vezes tinha comida, às vezes não. E ela ficava lá até a mãe voltar do trabalho. E ela contava que ela conhecia os passos da mãe e que pelo virar da chave na fechadura, ela já sabia se seria espancado ou não. Uhum. E numa determinada situação, numa determinada sessão, aconteceu uma situação aonde, evidentemente, essa moça estava naquele quarto daquela casa de cômodos trancada. E ela estava aterrorizada, esperando a chegada da mãe para ser espancada, né? E eu, eu fiquei tão impactada que eu cheguei para ela, eu segurei as duas mãos dela e falei: Fulana, olha para mim, segurando as mãos dela. Vamos supor, hoje é dia 24 de abril de 2024. São 9h29 da noite. Nós estamos na rua, eu lembro que era onde eu morava, na rua, não, onde eu trabalhava, da rua Dona Mariana, 22. E aí eu voltei. Hoje é dia 24 e eu disse isso algumas vezes e é como se ela tivesse custado até que ela saiu, não sei como, daquele looping, e ela virou e falou assim: hoje é hoje. Eu falei para ela: hoje é hoje. E ela começou a chorar. E a sessão. E eu me lembro que a única coisa que precisava, que eu tive a impressão que precisava ser dito, era: hoje não é aquele dia. Uhum. Hoje não é lá. É poder inaugurar a possibilidade, né, de sair de um eterno presente, porque para você
Quando você sai do presente, você adquire o direito de ter um passado. E se você adquire o direito de ter um passado, é a única chance que você tem de sonhar com o futuro, é ter um passado. Quem não tem passado não tem futuro. Então, Neísa, o... Oi, desculpa, porque não, o imagina. Eduardo já está um tempinho, ele levantou a mão, mas aí a Fala, Eduardo. conversa andou. Eu não sei, Eduardo, se já passou o tempo, mas se você quiser, então continua, Neísa. Então, é essa possibilidade da gente, no tempo analítico, no espaço analítico, né, acolher esses tempos sem negar. Eu não estava dizendo para ela que ela não estava naquele tempo. O que eu queria dizer para ela é que tinha um outro tempo para onde ela podia ir. Nesse contexto de viver e experimentar Neísa, juntos. Neísa, Oi, eu fiquei pensando, eu aqui, Solange, tá? Eu fiquei pensando se não só o que você falou, mas o ritmo, né, no qual você foi falando. Hoje é dia 24 que você estava falando dos tempos, né, do ritmo de um, do ritmo de outro. Então, é como se aquele som, né, o ritmo. Desculpa, surgiu alguma coisa aqui. Aquele ritmo, né, através do qual você foi falando com a paciente, tudo, substituiu aquele outro som aterrorizante da chave da mãe. Então, é como se, né, o som da chave da mãe, que era aterrorizante, para ela, naquele momento, foi substituído pelo som e pelo ritmo da sua fala, e aos poucos as palavras que você foi falando, conforme ela falou, né, é que foram fazendo sentido para ela. Mas é muito mais essa coisa do ritmo. E você tem toda a também, razão, Solange, porque nos casos difíceis não é como se a gente exercesse a função materna. A gente é, e nessas situações, a gente é, não é como ser, a gente é. Então, é poder ter uma mãe, agora, com você falando, é que eu estava pensando aqui, ter uma mãe que autorizava ela a sair da prisão. Uhum, Então, a chave também é de poder autorizar ela a sair de um lugar aonde ela, na verdade, ela não tinha a permissão de sair, a não ser, né, com a autorização da mãe. Então, num certo sentido, poder dizer a ela, olha, hoje você tem uma chave. uhum. Hoje você pode abrir, fechar as suas portas, né? E o ritmo é isso que marca eu acho que é a sincronicidade, né? É, eu estou agora tô tentando lembrar, mas é como se estou tentando me lembrar aqui da situação, mas é como se eu percebesse que eu não pudesse falar rápido, como se eu tivesse que dar aquela comida bem mastigadinha, tudo bem, bem miudinho para a criança ir comendo aos pouquinhos. Eu Como a acho que gente sim. fala com o bebê mesmo, né, Neisa, para tranquilizar, ou com uma É, criança. né? Nesse contexto de viver e experimentar junto, é crucial que o nosso paciente possa viver um tempo criado por ele. A experiência temporal não é algo que seja acessível através da linguagem a princípio. O tempo analítico recria essa espécie de vácuo e de ausência de referentes concretos, mas, diferente da experiência original, não é um vácuo, é um espaço aonde esse paciente pode criar seus tempos, tempos que coincidam com outros tempos. Bonito isso. O tempo da clínica é um tempo criador, de reorganizações e de transformações, um trabalho que é realizado por um certo tempo, no tempo e ao longo do tempo. E o tempo necessário vai ser o tempo possível
para que um processo em marcha possa acontecer. Então, quanto tempo? O tempo que o tempo tem, né? Aliás, a Daisy me indicou um documentário que eu recomendo muito a vocês, que é Quanto Tempo o Tempo Tem. É um Hum, documentário na Netflix que vai conversar sobre esse assunto absurdamente fascinante. O próximo tempo que eu quero conversar, porque eu quero ter tempo mais de falar com vocês, é o tempo transicional. O hum, espaço potencial, fonte da capacidade criativa do sujeito, ele também pode ser descrito como um multiverso. Não sei se vocês conhecem vocês com certeza devem conhecer a banda de Moebius, né? Então, aonde você não sabe o que começa e o que termina, tem essa indeterminação de, de, de sentidos, né? Tem mais de um sentido no sentido. As linhas divisórias não dividem, elas ligam, conectam, integram, se entrelaçam pelo espaço e pelo tempo, criando uma rede fluida que sustenta e oferece confiança diante dos vazios inevitáveis a serem encontrados no nosso percurso. Então, basicamente, né, é a gente não fazer costura, no máximo um alinhavo, porque alinhavos são desfeitos e refeitos, porque esses retalhos eles vão sendo organizados e reorganizados a cada acontecimento e transformados. O que é aprendido na vida subjetiva não pode ser aniquilado pela percepção do mundo externo. Esses tempos se interconectam e coexistem simultaneamente. Não há uma localização fixa, interna ou externa, mas várias possibilidades, dependendo do ponto de vista do observador. Às vezes eu tenho a sensação de que é como se a gente estivesse tentando fazer um mapa na água. O mapa na água a gente não consegue, mas aí sabe o que que a gente faz? A gente faz um mapa na areia molhada, né? E esse mapa na areia molhada, ele nos vai ser útil por um tempo, porque depois vem a onda e isso vai apagar. E quando apagar, a gente pode fazer um outro mapa. Então, é essa possibilidade, né, plena de poder não temer os buracos, os espaços, né? Os espaços não são necessariamente abismos, né? Aí eu vou entrar. Essa parte aqui eu achei muito legal. Somos compostos de múltiplas camadas, com mais de uma orientação de percurso, servimos assim a múltiplos senhores, num equilíbrio delicado, onde aprendemos que o não é simétrico ao sim. O não nos diz, não, isso não pode ser tudo, é apenas uma parte. O não é uma contestação ou uma destruição do sim, mas é a afirmação de uma incompletude que, de jeito algum, retira a integridade de nada do que está envolvido. lindo. Então, não é eu não gosto de você, não é você não existe, não vale, não é ainda não, ou agora não, ou eu não, né? Mas ele não, ele é uma afirmação de uma incompletude e não a destruição de uma relação. E isso eu acho que é tão fundamental quando a gente consegue perceber, né, e consegue trabalhar na clínica a questão dos limites, né? E como é que as recusas, né, são tomadas como repúdio e como é que isso é difícil e faz tantas pessoas sofrerem. O tempo como amigo, o tempo como fator de cura. O desenvolvimento ocorre no tempo e pelo tempo. O Winnicott fala das forças tremendas que agem dentro de um bebê quanto à saúde, no sentido das reorganizações internas após as experiências instintivas. Assim como é preciso tempo para que essa capacidade de reorganizar possa ser estabelecida, ela também será enriquecida apenas com e pelo tempo,
conforme a experiência da vida também se torna mais rica e diversificada. É um processo contínuo do mesmo movimento que nos impulsiona desde o nascimento. Estabelecer o nosso lugar no mundo, no difícil ofício de ser a si mesmo. Amadurecer implica em tempo, tempo para que as mudanças possam ser efetuadas, tempo para que o nosso corpo cresça, nosso corpo se forme, tempo para que batalhas travadas no desenvolvimento tornem a ser encenadas de uma forma mais complexa e enriquecida. A ideia de cura está implicitamente ligada a um cuidado suficientemente bom. Cuidado esse que precisa durar um tempo suficiente para o seu estabelecimento e que ele precisa de tempo suficiente para que ele possa se desenvolver. O que eu quis falar nesse parágrafo, acho que ficou meio complicado, é a gente poder compreender que cura não é eliminação de sintoma. Quem trabalha com criança e adolescente, como muitos de nós aqui, é convocado na cultura hoje, ou até pelos pacientes adultos, mas olha, eu já estou aqui há 2 meses e nada mudou, né? Olha, eu já tenho o quê? 3 sessões e nada. Onde você se vê impelido, né, a poder atender uma demanda de instantaneidade, esquecendo que até a ideia, o sentido original de cura é o mesmo de cuidado. É algo que a gente faz com o coração. E cuidado implica em tempo. E viver e amadurecer é um processo que também implica em tempo. Então, não ter medo, né? Não tratar o tempo, isso foi uma outra paciente que me disse, né? O tempo não é nosso inimigo, o tempo é nosso amigo, a não ser que a gente o trate como tal, Uhum. sabe? A pessoa. Tempo de criação. Vivemos muito tempo, muitos tempos ao longo do tempo. A aquisição de um tempo pessoal é o elo de ligação entre o tempo subjetivo e o tempo externo, entre o passado da infância e o futuro em construção, que é obtido juntamente com a consolidação de uma identidade singular. Ser implica numa experiência ativa, transitiva, que se abre para novos acontecimentos. Experienciamos um tempo subjetivo, fundado a partir do nosso desenvolvimento biológico, das nossas interações com o mundo, num tempo com ritmo e destino próprio. E aí nos defrontamos com o tempo convencionado, o tempo da história da nossa cultura, o tempo da nossa família, o tempo dos nossos ancestrais, que tantas vezes se superpõem aos nossos. Olha aí, Inês, é que eu queria só a transicionalidade eu só mencionei, bem que eu queria falar mais, mas não ia dar tempo. Um tempo que também possui um estatuto próprio externo a nós. Temos também um terceiro tempo transicional, onde o que experimentamos não é nem uma alucinação, nem lembrança, como antigamente. É um tempo mutante de mudança que nos impele por inteiro em direção ao isso. A capacidade de se inserir num tempo e num espaço compartilhados são conquistas adquiridas quando foi possível ao bebê criar originalmente seu tempo e seu espaço pessoais. Quando isso não foi possível, buscou-se e temeu-se no meio as confirmações daquilo que o indivíduo aprendeu a antecipar como resposta, como se houvesse algum tipo de conforto no sofrimento sabido e assegurado. O trabalho analítico se revela no sentido de permitir que algo não acontecido possa, enfim, acontecer. E que, acima de tudo, todas as certezas de sofrimento possam ser desmentidas. Nossa tarefa como analistas é de buscar criar as possibilidades para que essas certezas sejam desmanchadas, realçando os movimentos pessoais que possam emergir. A inscrição de um ser no tempo, com uma história e em história, será dada ao longo desse tempo transicional clínico. O tempo também da brincadeira, do jogo, da cultura e da poesia.
Uma vez uma paciente me disse, sabe, brincar é treinar sentimentos. Ai, Um que lindo. tempo que permite que possamos treinar sentimentos, que aprendamos a compartilhar, que, e que compartilhar não é se submeter nem se rebelar, mas aceitar uma experiência que só pode ser vivida com uma outra pessoa e marcada não pelo ou, mas pelo erro. É aprender que não é uma resposta como sim que vai definir e estabelecer limites, e que não necessariamente é um gesto de repúdio. Em outras palavras, aprender no interjogo de presenças e ausências a abrir mão da perspectiva da exclusão em função da injunção. Um tempo que finalmente pode ser associado ao sentimento de ser no mundo e que possa se estender em vir a ser, gerando a confiança de que há a possibilidade de uma continuidade criativa, de uma abertura em direção ao possível, de um futuro em aberto. Não podia deixar de terminar com Carlos Drummond de Andrade. Meus amigos foram às ilhas. Ilhas perdem um homem. Entretanto, alguns se salvaram e trouxeram a notícia de que o grande mundo, está crescendo todos os dias entre o fogo e o amor. Então, o meu coração também pode crescer entre o amor e o fogo, entre a vida e o fogo. Meu coração cresce 10 metros e explode. Ó vida futura, nós te criaremos. Ah, Gente, muito obrigada. Lindo. Que linda conversa que você trouxe para a gente conversar e alinhavando, né, cada uma nessa conversa das experiências vividas. Por exemplo, tem uma, a Andrea colocou isso aqui. Em relação aos buracos, se você tem uma peça de roupa com buraco, você poderá se desfazer da peça ou transformar aquele buraco. Sendo uma bordadeira analista, poderá contornar o buraco de maneira a fazer uma borda e ir tecendo de um lado ao outro, transformando aquele buraco em uma nova decoração bordado para aquela peça que será única daquela subjetividade. bonito. Muito, Nossa, muito que bonito. coisa mais linda! Ai, Uhum. André, que coisa mais linda, amei. Ação entre bordadeira e borda. Uhum. É bordadeira e borda. Que coisa linda que você criou. Porque, para mim, bordadeira é o bordado, mas bordadeira na construção das bordas. Muito bonito. Uhum. Que André, lindo. cadê você? Ali. Ah, tá Estou ali. aqui. Kátia, você tinha levantado a mão que eu vi. Não, pegando essa da bordadeira, da borda, para não transbordar, né? E a gente pode brincar com Uhum. essas coisas todas, né, que você está falando. Eu estou aqui transbordando de muitos tempos, né? Enfim, não tem nenhuma questão, não. Só estou absorvendo. Queria lembrar muito a ideia do kintsugi, né? Kintsugi é eu adoro cerâmica. E kintsugi é a técnica japonesa que, quando uma peça se quebra, você usa um metal precioso, ou prata ou ouro, para colar. E a ideia, né, é que seja honrada aquela fratura ou aquela quebra, porque ela transforma aquele objeto, ela enriquece aquele objeto. Daí a ideia, né, do concerto, do remendo com
o ouro. E na vida da gente poder honrar as nossas fraturas, os nossos buracos e poder olhar, né, e não temê-los, né, e poder olhar realmente como espaços, né, espaços que podem ser preenchidos. Olha que oportunidade. Que bom que eu não sei, que bom que eu não tenho, que bom, porque eu tenho espaço para mais. Gente, imagina alguém sem buracos, né? Que coisa terrível. Olha quanta coisa boa nossos buracos nos dão, pelo amor de Deus. Uhum. Mas isso não é, Neísa? Me veio a imagem, você falando com a sua paciente, mãos que acolhiam e que afagavam, e não que a torturavam. Esperando quando escutava o som, já sabia, né? Nossa, é uma tortura. Então, esse processo, esse gesto seu, essa presença transformadora. Interessante que eu estava pensando aqui, ó. Olha a arte aí, ó. Aí, ó, pensando. A gente poder ressignificar, né? E ter o valor de si mesmo, da sua própria história, né? Que sobreviveu e pôde ser recriada, colada. Eu acompanho o trabalho de muitos colegas e o, essa eu penso que é a marca do nosso ofício, né? Porque eu tinha até uma parte do trabalho que eu tinha falado sobre o ofício, mas ficou grande demais, eu cortei. Que eu pegava e dizia que uma das razões, né, porque eu achava que o Winnicott tinha a ver com o tempo, é que uma das frases-chave do Winnicott é que ele diz: meu ofício é ser a mim mesmo, né? Então, quando ele fala meu ofício é ser a mim mesmo, ele está falando: olha, esse é o trabalho, né? Esse é o trabalho que a gente tem. E trabalho não é uma coisa de curta duração. E trabalho não é 15 minutinhos. Trabalho é aquilo a qual a gente dedica uma grande, extensa e prolongada parte da nossa vida. E até muitos de nós, eu acho que como a gente tem essa vantagem de que a gente pode estender isso até por muito, muito tempo, né? O envelhecimento não é alguma coisa que nos compromete. E de você poder perceber como todo artífice, né, como todo trabalho de carpintaria, conforme o tempo vai passando, a gente vai tendo mais prazer nessa construção, a gente vai tendo mais prazer no nosso ofício, e a gente vai precisando ficar menos regido pelo resultado e mais comprometido com o processo. Isa, tem a Cristine e depois a Selmi. Vamos lá. Oi. Boa noite. Adorei essa palestra. A gente vai ter muito que conversar sobre isso. E assim, sem querer quebrar um pouco esse ritmo que está tão interessante dessa linha de pensamentos, eu queria voltar um pouco para o início da sua apresentação, porque me fez pensar a respeito do tempo da procrastinação tão peculiar do obsessivo, mas que assim também muito comum, que já caiu no senso comum, né? Quantas pessoas no dia a dia falam, ai, procrastinei o dia inteiro, não fiz nada. Aí você vai ver a pessoa fez um monte de coisa. Enfim, eu queria ouvir um pouco mais sobre o tempo em relação a essa procrastinação, essa questão da procrastinação, pelo menos. Cristina, você sabe que é um tema que é super, hiper estudado, porque não só ele é importante, como ele é uma condição, o procrastinador, né, que afeta gravemente a vida das pessoas, né? Porque é como se você é, desse dois para frente, dois para trás, dois para frente, dois para trás. Novamente, eu posso dividir com vocês meus pensamentos, não fazer assertivas, mas eu tenho muita sensação do procrastinador é que ele prefere
é mais confortável não fazer do que falhar. Quer dizer, é como se fosse menos terrorífico. Eu me lembro muito de adolescente, quando tem ele sintoma, né, aquele problema na escola, principalmente no ensino médio. Ah, porque ele só está tirando nota baixa. Eu normalmente, agora não mais, mas eu sempre pedia para ver as provas. E eu pedia para ver as provas, porque a única coisa que eu queria ver era o seguinte: se a nota que ele tirava era porque ele errava ou porque ele não fazia. Era isso que eu estava interessada, né? Porque as abordagens são completamente diferentes. Uhum. Então, aquele que teme encontrar os seus fantasmas, aquele que teme encontrar os seus buracos, né? Aquele que teme teme que o seu buraco vire abismo, né? Ele vai precisar, né? A gente vai precisar poder encontrar o que está por trás da procrastinação, porque a Uhum. procrastinação é o que provavelmente sustenta, protege a pessoa de um adoecimento mais grave, de um colapso. Então, o procrastinador, ele também procrastina o colapso, na minha fantasia. Queria ver até com vocês, né? Então, porque eu prefiro ser, lembrando muito, ser preguiçoso, desligado, não quer nada com a hora do Brasil, do que eu ser um fracasso, eu ser ruim, eu ser mau, eu ser incompetente. É a Principalmente minha fantasia. contemporâneo, né? Oi? Principalmente, principalmente no mundo contemporâneo, como que isso realmente pesa muito, porque qualquer falha é imperdoável, é imperdoável. Então, Exatamente. eu É. acho que você que tem tudo a ver com o que você traz, procrastinar realmente como uma forma de evitar uma catástrofe enorme, sabe? Porque de não acertar, né? Como não acertar, né? Como não acertar? Uhum. Você Você falou, veja o que. sim, sim, Então, Neide. só rapidamente um comentário. Vejam só, quem trabalha também com criança e adolescente. Hoje em dia, o mais comum é criança órfã, porque É. para não ser um mau pai, eu me ausento, eu me Hum. omito. Então, para me proteger da minha falha, eu me omito. Não, você que sabe, ele decide e coloca muitas vezes na mão da criança o ônus dela se autoengendrar. Agora, imagina a loucura que é, porque eu sou aquele que preciso experimentar o mundo, eu não conheço nada, eu não sei limite, o que pode, não pode. Então, eu preciso transgredir, eu preciso desafiar. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho a menor rede de proteção e eu estou absolutamente desamparado. Então, eu vou ser aquele que faz o gesto e eu vou ter que ser aquele responsável por conter meu gesto. Uhum. E essas crianças viram um bolo mal cozido, né? É como se um forno destemperado, onde tem uma parte que fica assolada e a outra parte que não terminou de assar. Uhum. Isa, eu vou querer ser rapidinho para dar espaço para a querida Tereza Líder falar também. Eu lembrei de uma paciente, quando você contou da história da sua pacientezinha aqui, que quando escutava o barulho da chave, ela sentia qual seria o humor da mãe, né? Eu tive uma paciente que ela, com 5 anos de idade, a mãe dela era uma boêmia, ela sozinha, só era ela e a mãe, e ela ficava com um banquinho na janela esperando essa mãe chegar, que a mãe não chegava. E aí ela se cansava de esperar e ia para a caminha dormir. E assim, era muito difícil escutar esses relatos dessas noites que ela esperava, que ela ficava até mais tarde, e que essa mãe não chegava e que ela ia para a caminha sozinha dormir. E aí as queixas que essa paciente trazia para mim era do não confiar, ela não, assim, nos relacionamentos com
com os parceiros, ela não conseguia. Em concursos, nos locais onde ela ia trabalhar, ela não encontrava um local, um chefe que ela pudesse confiar. Mudar de casa, ela não encontrava um lugar, até que com o nosso tempo junto e naquele espaço constante, contínuo, confiável, eu acho que ela pôde não querer mais esperar essa mãe chegar e construir o mundo dela, sabe? Aí ela conseguiu encontrar um local, num concurso lá que ela conseguiu ficar até hoje, conseguiu comprar a casa dela, mas demorou um grande tempo para isso. E era muito doloroso para mim escutar, porque eu até via essa criança quando ela me contava, né? E ficar horas e horas, madrugada, em cima de um banquinho, esperando essa mãe voltar, que não voltava. Né? É isso. E Meu aí, coração não se cansa de ter esperança de um dia ter tudo que quer. Meu coração de criança é que não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meus sonhos e, sem dizer adeus, fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo que quer guardar um mundo em mim, né? Essa criança, né, que não podia ir de encontro a uma verdade que era a impossibilidade dessa mãe de poder estar nesse lugar. E ela cria, então, né, uma outra verdade, uma outra certeza, que fica sempre pautada no sentido de que ela não vale ou ela não merece, né? E aí ela sempre procura relacionamentos que confirmem essa verdade engendrada, que é uma mentira, para esconder uma verdade que não pode ser suportada, que aquela mãe não dava conta, não podia. Então, obrigada. às vezes, é super interessante a gente ver como as certezas, elas tamponam as verdadeiras certezas. Elas são verdades que encobrem a verdades, né? Verdades inventadas que encobrem verdades de verdade. Gente, ficou confuso Não, ficou lindo, emocionante. Se você puder nos doar essa sua escrita aí, a gente ia ficar muito feliz. Obrigada. Obrigada. Tereza, Obrigada a queria você. com você, Tereza. Seu microfone. Pronto, já estou aqui. Está sendo uma noite muito emocionante, viu, Neísa, não é? Você disse que gostava de falar ditados, falar pensamentos, poesia, né? E a memória é afetiva, no final das contas, né? A gente lembra o que ficou no coração. Então, eu queria registrar isso, né? Até isso que a Cel me trouxe, agora me tirou um pouco do que eu ia dizer, porque eu achei um relato também tão bonito, né? Mas, assim, pensando por esse lado, que ela não desistiu de esperar essa mãe, né? A gente pode pensar que é um viver aprisionada no passado, como o seu primeiro relato, né? Mas, por outro lado, também, ela, assim, uma guardiã de uma força de vida, e ela pode encontrar isso de outra forma, não é? Porque aí é uma não desistência que também motiva uma transformação. Eu acho que na Selmi, que esperou, que chegou, não é, Selmi? Ela encontrou essa presença, né? Eu também achei assim muito instigante. Eu fiquei com muitas questões, muitos pensamentos que você trouxe, né? Essa presença da pessoa estar nesse momento, estar inteira, estar com seu sentimento, que às vezes pode acontecer numa sessão online, né? E numa sessão presencial, uma ausência, uma indiferença, né?
Então, essa presença e essa questão do contorno também, né? Esse exemplo que você deu, né? Da borda, do contorno. Quer dizer, o que que faz a gente poder estar presente? Tem um contorno, né? Você falou pouco assim no outro, né? Eu fiquei pensando até que ponto essa borda também é dada pelo outro. Você falou pouco, mas você falou o tempo inteiro, não é? Eu entendi assim que você falou o tempo inteiro disso, né? Até no seu exemplo, né? Quer dizer, você disse é um tempo diferente, mas ela estava com uma ou estava tendo uma experiência de compartilhamento diferente, né? Era você diferente ali da mãe dela. Então eu fiquei com essa questão do tempo e do outro, de uma presença diferente. E até que ponto essa presença diferente, essa presença é necessária também para o contorno de cada um, que no final é a borda, não é? Que cada um constrói. Eu não sei se eu vou conseguir responder o que eu conseguir, o que eu puder. Vou começar Uhum. pelo final. Sim, Tereza, com certeza a gente só se constitui na presença do outro, né? Eu só existo porque alguém antes de mim, antes que eu existisse, disse: você existe, né? Então, alguém na hora que eu, né, na hora que muito antes até de eu nascer, né, eu já sou a pena que a Inês saiu, né, falando da transgeracionalidade, eu já fui nomeada e eu já fui significada antes mesmo de nascer. Na hora que eu nasci, todas as projeções maciças que estão da minha mãe, da mãe da minha mãe, do meu pai, da mãe do meu pai. É como se. Eu tenho até um trabalho que eu gosto muito, que chama Bebê e Água do Banho. E eu digo que a constituição da nossa subjetividade é muito assemelhado àqueles banhos da Idade Média, né? Aonde os mais velhos se banhavam e os mais novos iam chegando e se banhando ali naquela água e que a única maneira, né, da gente poder preservar as nossas identidades e não ficar encharcado das identidades alheias e perdido das identidades alheias seria renovando aquela água. E a renovação daquela água é dada pelo amor que os seus pais devotam a você, pela capacidade que os seus pais têm de singularizar você antes que você seja capaz de fazê-lo. Então, a gente não existe sem o outro. E eu sou o outro do outro, quer dizer, na hora que eu estou me constituindo, eu constituo a mim e ao outro. É o tempo todo. Eu falei da mãe o tempo todo, eu falei do analista o tempo todo, eles são representantes do outro, do áltero, né? Daquilo do não eu que vai me permitir encontrar a dimensão e a fronteira do meu eu. Quando a gente é pequenininho, na minha ideia, na minha fantasia da constituição, do sentimento de eu, é que no início não existe nada, até porque não existe passado nem presente, então nada existe, não é nem que eu não exista, nem o outro não exista, nada existe, é um grande conglomerado de flashes. Seria como a caixa de um quebra-cabeças que tem milhares de pedaços, onde a gente tem uma promessa de coesão, de conexão, mas inicialmente, o que que acontece quando a gente vai fazendo quebra-cabeça? Você consegue três, quatro aqui, três, quatro ali, três, quatro lá, e aí você vai ampliando até que tem uma hora que dois pedacinhos se engatam, opa, consegui um maior. E eu acho que a nossa construção do sentimento de eu é assim. Ela né, plasticamente fragmentada e caleidoscópica, né? Mas tem alguém que precisa dar esse continente, tem alguém que precisa ser o lugar onde todos esses pedacinhos vão estar reunidos, tem alguém que precisa, né, ah,
ao mesmo tempo, permitir que eu esteja sem estar. Eu vou dar um exemplo bobo, mas talvez ajude. Eu tenho netos pequenos. E na minha casa tem um edredom grande que eu costumo colocar no chão da sala. E agora as crianças estão até maiores, não existe mais, mas quando eles eram pequenininhos, era nesse grande edredom que ficavam todos os brinquedinhos e tudo que eles gostavam. E eu ficava sentada lá no chão com eles, evidentemente, com bebês, os brinquedos se perdiam e saíam. E na hora de montar, eu sempre tomava cuidado de recolher os brinquedos que saíam do espaço do edredom e trazia para o espaço do edredom, né? Então, aonde no espaço do edredom eles podiam encontrar e brincar e se organizar. Quando o meu neto mais velho estava mais velhinho, com perto de uns 2 anos, ele descobriu os quebra-cabeças e ele ficou encantado com o quebra-cabeças. E eu via que ele tentava montar e às vezes ele não conseguia montar porque as crianças muito pequenas, elas não têm a capacidade de fazer um movimento especial, elas não conseguem rotar a peça. Então, se a peça está de cabeça para baixo, a peça fica de cabeça para baixo. E é muito difícil para elas encontrar um outro lugar no espaço. E aí eu ficava quieta e aí, não consigo, vovó. E estava lá ele todo infeliz, chateado. Eu ficava quieta, sim, vamos ver isso aqui. Aí eu discretamente eu mudava a peça de lugar e eu deixava a peça certa da direção do encaixe. Aí depois eu virava para ele e dizia assim: ai, Antônio, será que agora dá para conseguir? E aí ele pegava a peça que já estava na posição certa ele tentava e encaixava, ele dizia, viu, vovó, eu consegui, né? Então, eu penso que a criação do mundo é essa, é, e que é o que eu acho que o Winnicott fala também isso. O mundo está aí, as coisas estão aí. Por isso a gente precisa ser só faxineiro, ajudante, concierge. Não sou eu que vou descobrir o lugar da peça, não sou eu que vou montar o quebra-cabeça. Eu só preciso manter a peça por perto e num lugar onde ela possa ser encontrada. Eu não sei se eu consegui. Eu acho que às vezes com exemplo fica mais fácil da gente entender esse trabalho incrível, né, que é você poder criar a possibilidade do acontecimento, porque o acontecimento não te pertence. Uhum. Andréia, Falando de quebra-cabeça, normalmente eu começo pelas bordas, a montagem, né? E hoje, como a gente falou de bordas, né? Eu acho que o quebra-cabeça a gente começa pelas bordas. Não sei se me fiz entender. gente, essa roda de conversa, Neisa, muito especial, muito emocionante, mas o tempo é o tempo, o rei. E como você no início falou, em plena quarta-feira, estar aqui, não é? E olha, entusiasmo não falta, hein? Se deixasse mais e mais alongar, iria alongar mais. 22h15. Então, se você quiser dizer algumas palavras para se despedir de boa noite e para um próximo encontro aí nesse mundão, né? E aí? Só agradecer, Nise, só agradecer. Eu senti assim, Tereza, Cristine, que eu não respondi tudo, não respondi suficientemente. A gente Imagina. fica preocupada a, com o tempo, e eu tenho
e minha cabeça parece a rodinha do hamster, né? Eu vou pensando um monte de coisas, e aí no afã eu acabo respondendo parcialmente, mas assim, tem o meu contato, quem quiser, por favor, entre em contato e a gente conversa mais. Eu falei, eu adoro conversar, então, e principalmente sobre esse tema que me é muito, muito caro, que é o tempo. O tempo me fascina desde sempre, né? Então, desde os tempos dos gregos, os mitos, né, da Grécia, os mitos sobre tempo, as histórias de tempo, as viagens de tempo, as viagens no tempo. Eu sempre fui uma apaixonada por isso, né? Pelas ancestralidades, para vocês terem uma ideia, quando eu era garota, eu tinha dois sonhos. Um era ser escritora e o outro ser arqueóloga, né? Então, o tempo e a história estão presentes. Ser psicanalista, eu não fugi muito daquele sonho infantil, não, eu acho. Muito obrigada, Neide. Foi muito, muito bom. E olha, Obrigada a Muito todos. bom. agradecimentos à Lia falou, obrigada pelo tempo maravilhoso de uma riqueza sem par. Deixo um abraço, sentindo com o peito cheio de afeto. Boa noite. Aí vem a Kátia Saraiva. Obrigada pela roda de conversa, foi maravilhosa. Grande abraço a todos. Cristine, Elisa me respondeu sim. Só levantei o tema. Muito obrigada. A Vera, obrigada pela riqueza dessa conversa. E agradecemos Gente, a você de uma coração. ótima noite. Tá? Uma ótima noite para todos. Muito obrigada. Tchau, Obrigada. tchau, gente. Boa noite. Obrigada.